Maravilha! Essa parte é bem legal saber diferenciar. Quem tem direito ao teletrabalho? Quem tem preferência para trabalhar remotamente? Quem tem prioridade? Vamos começar a diferenciar. Direito, preferência ou prioridade? Tem gente que vem falar comigo passando todo o tom da conversa como se já tivesse tudo certo para ela ir para o teletrabalho. A verdade é que ninguém tem direito ao teletrabalho. Simples e direto assim. Lembrando que direito é aquela situação em que não cabe ao gestor decidir por deixar ou não deixar a pessoa ir para o teletrabalho, pois a pessoa já apresenta as condições e requisitos líquidos e certos para o teletrabalho. Isso não existe, a norma não prevê essas condições. Muito pelo contrário, a norma é expressa em declarar: não configura direito subjetivo do servidor a autorização ao teletrabalho, podendo ser cancelada a qualquer momento pelo gestor da unidade ou pela administração, sempre justificadamente. Por isso, o gestor não pode perder isso de vista. Por diversas vezes ele vai se pegar numa situação muito difícil, como já estive várias vezes no momento de autorizar ou não uma pessoa para fazer teletrabalho. E é cada situação que eu vou te falar. O gestor pensa e o servidor acredita que tem direito. Mas lembre-se, direito ninguém tem. Beleza? Por mais que a situação induza isto, a acreditar e fazer como se tivesse ali um direito, tanto de entrar em teletrabalho quanto de permanecer também, o fato é: ninguém tem direito a ir ou permanecer em teletrabalho. Ficou claro? Maravilha! Deixa eu te contar o que aconteceu comigo e você vai entender por que eu friso tanto que o servidor não tem direito ao teletrabalho. Uma vez teve uma pessoa na unidade que estava de licença por motivo de saúde durante um bom tempo, um pouco mais de um ano. E para ficar mais próximo dos familiares, para ajudar nesse momento difícil, mudou-se para o interior da Bahia com o marido e com os filhos e tudo. Quando retornou de licença, ela veio conversar comigo sobre fazer o teletrabalho fora do Distrito Federal. Expliquei que ela estava afastado durante um longo período, que a atividade tinha mudado um pouco, estávamos mais exigentes com relação à qualidade, isso exigia um pouco mais de conhecimento também. E que nossos procedimentos internos também tinham mudado. Então seria necessário primeiro que ela se ambientasse novamente, se capacitasse, e para isso os próprios colegas de trabalho e a supervisão fariam uma dedicação extra para que ela aprendesse no menor tempo possível. E depois que estivesse se desenvolvendo bem, voltaríamos a falar sobre a possibilidade de teletrabalho. Frisei ainda que isso demora um pouco, que uma pessoa nova que entra na unidade leva em média uns 3 meses para ter uma performance boa. Então, pelo conhecimento que ela já tinha e o intensivão na capacitação, poderia ser menos tempo, mas dependeria muito mais do esforço e da dedicação dela. Ela topou, passou por esse período, se comprometeu em se esforçar ao máximo para acelerar a aprendizagem e ficar craque logo, ok? Pessoal, no dia seguinte, ela veio me dizer que os filhos continuam na Bahia, afastados dela, estão com muita saudade, inclusive ontem à noite ligaram para ela chorando: mamãe, cadê você? Realmente é de cortar o coração. Porém, ela não tinha o conhecimento, nem tinha performance suficiente para realizar o teletrabalho. Para isso geraria um transtorno maior. Mais cedo ou mais tarde, eu teria que tirar ela do teletrabalho, se autorizasse naquele momento. Então frisei que estamos todos apoiando ela nessa empreitada, para que atinja o potencial necessário o mais rápido possível. No dia seguinte, ela veio conversar comigo novamente, dizendo que eu tinha que deixar ela ir para o teletrabalho logo, por conta da situação dela, e que ela terminaria de aprender o serviço em casa. Expliquei que não era possível, porque não sabíamos o tempo que isso levaria. Eu não poderia ficar assumindo o risco de um longo período desse de aprendizagem, sem apresentar um resultado sequer. Eu não teria como ficar sustentando como gestor essa situação, atestando que a pessoa cumpriu a produtividade sem de fato ter cumprido. Pronto, foi suficiente para a pessoa estourar. Começou a chorar, disse que eu estava afastando ela da família, que eu não tinha coração, que eu deveria ser um pouco mais humano e deixar ela fazer o teletrabalho perto da família, que isso não teria mal nenhum, que se eu não deixasse ela entraria com um processo administrativo contra a minha decisão. Pessoal, independente das razões ou motivos que a pessoa tem, tá? Contei isso aqui só para ilustrar a mentalidade que às vezes as pessoas criam para praticamente exigir o teletrabalho, colocando nas costas do gestor esse fardo como se fosse dele. Ou seja, as pessoas acabam acreditando, cada um com seus motivos, que tem direito ao teletrabalho, por conta de determinada situação. E às vezes colocam o gestor numa saia justa, quase que numa condição de chantagem. Ou você deixa, ou eu saio da unidade, ou eu vou entrar com um processo administrativo, ou eu vou acabar com o meu casamento, ou não fala mais comigo. Não é fácil não essa vida de gestor, ainda mais de teletrabalho. É ou não é? Essa é uma questão interessante para a gente diferenciar.
Parece lógico, mas é importante lembrar que só faz sentido falar em prioridade quando há uma fila em que não se pode atender todos ao mesmo tempo. Então, se temos que atender um primeiro, temos que priorizar. Eu falo isso porque não é raro virem pessoas conversar comigo querendo teletrabalho e naquela vontade toda de autorizar, depois de todo o discurso de convencimento, ainda dizem, inclusive, o meu caso tem prioridade previsto lá na norma, mesmo sem saber se existem outros interessados. É claro que a intenção lá no fundo é passar uma ideia, inclusive, de eu tenho direito previsto lá na norma, né? Então o gestor apenas precisa se preocupar com a priorização quando houver mais de um que não puder atender ao mesmo tempo, ou quando tiver que tirar um dos teletrabalhadores também, por necessidade de serviço presencial, por exemplo. E claro, se os dois atenderem às condições para o trabalho presencial, ok? Mas enfim, vamos diferenciar dessa forma. A prioridade é uma questão mais vinculada a uma norma prevendo os casos de prioridade. Já a preferência não, é algo mais discricionário. Eu gosto de usar uma semelhança com a lei de trânsito, que diz que os veículos destinados a socorro, a incêndio, terão prioridade de trânsito. Ou seja, não tem conversa, tem precedência de passagem em qualquer circunstância. Tem que passar na frente, não tem dúvida. Só para ficar mais claro, olha o que diz o Código de Trânsito. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. Já os casos de preferência, o Código de Trânsito trata em casos de cruzamentos não sinalizados, por exemplo. Ou seja, é mais de acordo com a situação, com o momento, dependendo do caso. Ele diz o seguinte: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, trazendo para a nossa realidade de teletrabalho no TJDFT, a norma prevê os casos de prioridade, porque a preferência fica com a sabedoria e discernimento do gestor, de acordo com cada situação e momento. Por falar em prioridade, dá uma lida na norma do teletrabalho e lista pra gente quais são os casos de prioridade previstos.